agora novas organizações criativas e vitais, onde elas estão se desenvolvendo. Então está tudo no leste. E duas coisas importantes aconteceram. A Docklands, Canary Wharf, que é o nosso segundo centro financeiro agora, e naquela antiga área das docas industriais, e agora forneceu ou gerou muitos empregos. Aquele centro financeiro mudou, e agora os Jogos Olímpicos também. Então essas coisas, elas impulsionaram mudanças numa área em Londres onde os artistas começaram a se desenvolver a sua própria identidade, e no leste de Londres, acho que em Berlim também, Berlim talvez seja a área com maior densidade de artistas e o setor criativo, mais do que em qualquer outro local do mundo, e aí nós tivemos os Jogos Olímpicos. Então houve uma movimentação cultural em direção ao leste. Agora, com relação ao legado, a pergunta é se esse fenômeno irá continuar ou não. Falarei mais sobre isso depois. Então, só para esclarecer, aqui essa é o centro financeiro antigo, a parte central de Londres está ali atrás, o Parque Olímpico aqui, e nesse espaço aqui, entre uma área e outra, teve um grande aumento da parte artística nos últimos anos. Então, houve essa grande mudança com relação ali aos olhos do mundo, e os investimentos foram alocados para essa área. Agora, a questão é o que vai acontecer ali naquela parte central, do meio. 4 pontos que eu gostaria de mencionar para que vocês considerassem. Com relação ao legado e à economia criativa, primeiro, como que os Jogos Olímpicos são usados como uma plataforma para demonstrar os atributos culturais de uma cidade ou de uma nação. Segundo, como que as Olimpíadas são usadas como um meio ou plataforma, ou são uma boa desculpa para se investir em atividades criativas e culturais que não seriam vistas como possíveis ou viáveis. É uma boa desculpa. Terceiro, diz respeito à infraestrutura que os Jogos Olímpicos trazem para uma cidade e o potencial aumento para a economia criativa. E o quarto é uma regeneração. Quem se beneficia com tudo isso? Peço desculpas para a tradutora, porque eu vou acelerar o ritmo. Bom, vou ser bem rápido. Primeiro, vocês já sabem disso, vocês já estão enfrentando isso como nação. Que histórias vocês contam para o mundo e como a contam? E também vocês devem se sentir à vontade sobre como essas histórias são contadas, como vocês fecham o ciclo. Eu tirei essa foto quando eu estava no ônibus indo para o centro. Todos os olhos do mundo estão em Londres, então é melhor que a sua aparência seja boa. E o nosso ministro da Cultura disse que a cultura significa para a Grã-Bretanha o que o sol significa para a Espanha. Eu achei isso meio arrogante, exceto que sugere que quando você é uma nação que está lutando para ter um local no mundo, você pode depender da cultura e do setor criativo. E é um alívio que a gente tenha todo esse catálogo de sucessos que a gente pode alavancar através dos Jogos Olímpicos para lembrar as pessoas que nós já fomos bons em algo antes, mas no momento também somos. Então, para abrir esse momento, nós pedimos para esse diretor aqui, ele fez Trainspotting, e aquele que se passou na Índia, como é que era o nome? Quem quer ser um milionário? Nós pedimos para ele criar a perspectiva cinematográfica. Alguém entende aqui um pouco do Zeitgeist? Você tem um dedo ali na parte cultural da nação, e ele é de esquerda e o governo agora é de direita. Eu acho que foi um risco que a gente correu. E nós então,
que pensamos em alavancar todos os nossos ativos para lembrar o mundo de que nós temos uma história cultural a ser contada. E seja aqui, olha, vejam uma pessoa que está representando a rainha e Thomas Henwick, e aqui a tocha, e vocês podem ver esse designer que ele criou. Alguém assistiu a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos aqui? Vocês viram? Não. Bastante pessoas. Porque os olhos do mundo estavam de olho. Bom, acho que nem todos os olhos, né? Mas todo mundo sempre dá uma olhadinha, mesmo que não assista a cerimônia inteira. É importante. E a história que eles estavam tentando contar diz respeito à diversidade, a forma como o país mudou, e também inovações, e toda a Revolução Industrial também, e 20 anos de histórias também, e também uma perspectiva contemporânea, num país que estava tendo dificuldades em mostrar essa mensagem recentemente. E quem viu a cerimônia de encerramento? Quem assistiu? Então, opa, mais pessoas, ótimo, vocês ficaram assistindo. E Danny Boyle, eu acho que ele não teve nenhuma relação com isso, não foi tão boa, né? Mostrou um pouco da nossa criatividade e música pop, Spice Girls, até ressuscitaram os mortos aqui para contar a história. E outras histórias também sobre a diversidade cultural da Grã-Bretanha. Utilizaram Damien Hirst, por exemplo, para interpretar de maneira criativa como demonstrar a criatividade num estádio. E todo esse processo de exibição, ele ocorreu dentro do estádio, mas também fora. Aqui alguns elementos do Parque Olímpico e ali uma vitrine para nossa arquitetura, nosso design, bem interessante. E também algumas instituições culturais, alguns eventos culturais também ocorreram, e eles resolveram se envolver nesse momento, e eles se divertiram também com essa atmosfera. E aqui também é o Parque Victoria, no leste, o Victorian Albert Museum. Várias instituições também se aproveitaram do momento para se expressarem. Ali, autoridades, também a prefeitura também criou eventos, criaram aqui o Hackney House, e eles criaram um polo ali para atração de artistas, e também para atrair essas pessoas mais criativas que talvez estivessem ali, ofereceram hospitalidade para essas pessoas para que elas se sentissem incluídas. Então ali temporariamente eles armaram essa tenda durante os Jogos Olímpicos. Então, com relação àquela vitrine cultural, a gente tenta criar uma distinção e mostrar para o mundo que somos capazes de inovações, de novas identidades, e nós mostramos que temos um nível de excelência com relação aos nossos ativos criativos. Se vocês olharem para as 3 letras ali do lado esquerdo, que significam die, em inglês morra, D-I-E, então a nação, ela realmente ela prendeu a respiração durante a cerimônia de abertura, mas poderia ter sido algo horrível, poderia ter sido algo que iria demonstrar uma criatividade que a gente não poderia se apropriar dela, e poderia ter afetado tudo. Então foi muito importante com relação aos Jogos Olímpicos para que eles pudessem demonstrar toda a sua base de ativos criativos. E também o programa cultural que foi criado ao longo do todo o processo dos Jogos Olímpicos,
diz respeito ao desenvolvimento de uma confiança no setor cultural e uma diversidade de atividades que não teriam sido possível. Em 2007, nós criamos toda a arquitetura para esse processo dos Jogos Olímpicos, e isso continua ao longo dos próximos 5 anos, 4 anos até os Jogos Olímpicos. E 97 milhões de libras ao longo de 4 anos. Então, houve alguns resultados, não sei se é um legado, mas mais de 16 milhões de pessoas participaram das atividades. Isso não teria ocorrido se não fossem pelas Olimpíadas. Então, houve muitos programas culturais, muitas pessoas se envolveram também na capacitação e assim por diante, muitos números, vocês podem lê-los, mas o que ficou claro, não apenas em Londres, mas a nível nacional, é que as coisas ocorrem, as coisas ocorreram e elas normalmente não teriam ocorrido. Nós conseguimos investir, envolver a comunidade criativa e elas fizeram coisas onde não poderiam ter feito. E muitas pessoas, muitos artistas internacionais também vieram para o nosso país. Isso não teria sido possível. Criamos também programas aqui, um programa chamado Programa Ilimitado. Nós investimos em talentos de pessoas com problemas físicos, e para que pudessem também participar. Então, milhares de bolsas também foram oferecidas para a comunidade para que se desenvolvessem culturalmente, principalmente os jovens. Nós pedimos para artistas também criarem obras. Esse aqui é um programa chamado Um Homem numa Ilha. Tem esse moço aqui que demonstrou isso, esse artista, uma coisa muito interessante que não teria ocorrido. Uma minha favorita aqui em Londres. Eles criaram essas instalações ali nos pontos de ônibus. Vocês podem realmente imaginar como que uma cidade pode mudar com tantas interferências artísticas. E esse festival cultural também, com várias atividades ao ar livre, isso também foi criado, não apenas no centro de Londres, mas também nos bairros mais distantes. Então, quando falamos de um legado, e lembre-se de 97 milhões de libras de investimento, e eu tenho certeza que gerou uma capacidade para a realização de coisas que não poderiam ter ocorrido, forneceu confiança e um alcance maior para públicos diferentes, e esses públicos agora eles exigem mais, eles puderam chegar a um nível de excelência. Então, os Jogos Olímpicos por si só foram um catalisador com relação a uma organização. O dinheiro foi importante, mas quando você sabe que os Jogos estão chegando e que você faz parte disso, quando você sabe disso, você realmente consegue aumentar a energia e a seriedade do setor cultural. Uma região especificamente, eles acham, foi aqui, recebeu 27 milhões de libras de investimento, foi o West Midlands. Bom, e agora é assim que está o setor criativo no Reino Unido. É uma ressaca, é inevitável, né? Como os Estados Unidos agora, que eles estão estão à beira de um abismo, agora nós também estamos ali à beira do precipício, porque as coisas ocorreram de maneira diferente e o governo não está mais investindo em cultura, não está tentando aumentar a capacidade desse setor, eu acho. Eles não estão investindo na educação, no comissionamento cultural. Então, nós tivemos esse período tão animador e agora precisamos enfrentar o futuro e muitas pessoas se sentem ou de ressaca ou traídas, mas vamos ver qual será o legado. Talvez por causa desse investimento a curto prazo, o setor não dependa tanto do governo, talvez por causa do poder dos jogos, e
talvez o setor cultural tenha dificuldade de atrair novos talentos para o futuro, eu não sei ao certo. Mas, por fim, quando a gente tem Jogos Olímpicos ou uma Copa do Mundo, a gente acaba criando muita infraestrutura. E depois, aqui vocês podem ver o nosso centro de imprensa, olha, 81 mil metros quadrados, um restaurante de 400 lugares e uma banda larga, muito rápida. Esse é o tipo de infraestrutura que é necessário para um evento deste porte. E a imprensa precisa ser bem recebida, porque a imprensa conta a história. Mas no fim, o que fica? Fica um depósito, um prédio, uma construção vazia. Então, essa é uma versão disso. Qual que é o legado disso com relação à infraestrutura? E essa é uma grande crise, então, né, para o setor criativo e uma grande dor de cabeça. O que fazer com aquela manifestação física dos jogos depois? E no contexto ali do leste, como eu falei, o movimento de pessoas criativas indo para o leste, e ali na flechinha vermelha é o nosso centro da imprensa. Então, é uma questão crucial. O que ocorreu? Eles criaram licitações e criaram oportunidades. Agora nós temos o que chamamos de iCity. E diz respeito então, não é um legado cultural apenas. Na verdade, o governo está determinado para que esse centro ele realmente se torne algo, e eles querem que seja um local para atrair muitos talentos criativos, principalmente para o leste de Londres, onde os artistas já se encontram, e temos alguns desafios. Vejam o nosso website, ainda não tem muita substância, então não sabemos qual vai ser o legado, mas eles estão tentando contar uma história, estão tentando expandir, levar o setor criativo para o leste, cada vez mais para aqueles depósitos ali próximos do Parque Olímpico. Vejam aqui a flechinha do lado leste. Durante muitos anos a gente viu ali agrupamentos de criatividade. E agora essa área é um grande catalisador para impulsionar a economia, mas está a 6 quilômetros distante do Parque Olímpico. E o Estado, então, está forçando essa mobilidade para lá. Aqui é o centro de mídia. Bom, muitas empresas não precisam ter instalações tão grandes. Esse é um desafio também no mundo digital. O que a gente faz com todas essas construções físicas? E também estão buscando o engajamento da comunidade. As comunidades ali do leste são pobres, e como que elas podem ser engajadas cada vez mais? Bom, é tudo retórica. Vejam aqui no leste, a gente tem esse centro para artes visuais. Eram só prédios antigos, mas agora os artistas assumiram, e é um lugar fantástico se você for artista, e tem toda essa energia. Depois, a 6 quilômetros para o leste, temos aqui também polos de criatividade, áreas onde durante 20 anos elas foram bem significativas com relação a uma regeneração. Como que você pode inventar agrupamentos criativos? Você pode fazer isso? Eu acho que é muito caro você tentar criar E com relação aos agrupamentos criativos que estão ocorrendo por toda a cidade, são grandes desafios de legado para vocês levarem em conta. E, por fim, para mim, esse é o cerne da questão, é a regeneração,
é a palavra mais utilizada. Qual vai ser o impacto para a regeneração? Como que as vizinhanças, os bairros mais pobres poderão ser regenerados? A 300 metros para o oeste do Parque Olímpico, bem próximo das águas do canal, nós temos essa área chamada Hackney Wick. Vocês podem ver ao fundo as luzes do Estádio Olímpico. Provavelmente vocês não viram essa área na televisão, estava ali por trás dos bastidores, mas é Hackney Wick. É um bairro que recentemente se tornou um dos distritos criativos mais vibrantes, porque tem armazéns ali muito baratos disponíveis e é descolado, é uma oportunidade para os artistas criarem algo. Então, Hackney Wick, então é um lugar bem descolado. E aqui, as águas, Hackney Wick depois. Agora, esse local aqui, que tem sua própria energia, são mercados de ruas. Vejam que existem clubes, galerias de artes. E é o sonho de consumo de várias cidades. Mas eu sei que acontece em São Paulo, em Rio, e gradativamente está aumentando, ganhando, desenvolvendo sua própria infraestrutura e se tornando um local que atrai pessoas de diferentes bairros de Londres também. Aqui é o White Building, um dos muitos prédios industriais do bairro, e aqui teve uma grande abordagem para o legado cultural, fez parte realmente da agenda do nosso prefeito e na regeneração do bairro. Eles viram esse prédio como uma oportunidade da regeneração cultural do bairro, trabalhando com artistas locais, empresas locais também. E aí também estúdios, galerias de artes foram reformados, então se criou um polo criativo nessa parte de Londres. Aqui na parte de dentro. E o dilema para a cidade, para os legisladores, as pessoas falam sobre legado. Quando a gente tem os Jogos Olímpicos, vocês acham que o legado vai ser limpar tudo depois? E você vê isso como sendo uma maneira de gerenciar a complexidade? Você pode gerenciar tudo isso? Agora a gente tem essa corporação de desenvolvimento do legado que está enfrentando esses dilemas. Como agregar mais valor para a comunidade criativa e eles podem confiar que a comunidade criativa irá realmente fornecer o que a cidade espera, porque a cidade é tão dinâmica culturalmente falando. E agora estamos conseguindo um diálogo mais sofisticado. E os Jogos Olímpicos realmente preencheram os estádios, nada deu errado. Então podemos falar sobre o legado de uma maneira mais madura. E a nossa abordagem, a regeneração pode ser mais sensível. Sim, ainda temos o dilema com relação ao que fazer com aqueles armazéns, mas existe uma apreciação já ocorrendo na área. Isso pode ser nutrido e essas comunidades elas vão se sentir mais abertas, mais confiantes no futuro com isso. E quando se trata, e agora, com relação ao legado e o papel dos Jogos Olímpicos para a sua economia, eu acho que é importante ser o mais sensível possível da forma que vocês trabalham com o talento criativo nas cidades, trabalhar com o que vocês têm antes de pensar em importar algo e melhorar a infraestrutura. E é bom que esteja uma base já em evidências. Não tentem lançar atividades sem nenhum parâmetro. Como eu falei, ser sustentável, isso não exige que você faça todas as coisas acima, mas sim que você trabalhe com as comunidades de uma maneira aberta e colaboradora e comecem com os ativos que vocês já têm, em vez de tentar criar novos.
rápido demais. E eu sei que vocês já começaram, e é um grande desafio porque vocês têm a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, e vocês precisam pensar em ambos ao mesmo tempo. E eu sei que o Brasil já começou a sua ofensiva com relação aos seus ativos, o seu patrimônio cultural. E em Londres nós criamos esse programa que diz respeito a se contar uma história criativa, e também ali que diz respeito ao Brasil e o local que o Brasil ocupa no mundo. Então já estamos criando um legado 4 anos antes do início dos Jogos Olímpicos. E eu posso lhes dizer que os Jogos Olímpicos terão terminado logo, e vocês depois ficarão discutindo o que ocorreu, e vocês não saberão mais do que eu, mas só diz respeito à reflexão, interpretação, e em última instância diz respeito a se ter um sentido mais claro sobre o que é possível numa cidade com relação à cultura. Foi o que aprendemos no plano em Londres. É possível contar a história sobre onde você se encontra no mundo. É uma maneira muito criativa, mais criativa mais do que o esporte, mas são as histórias culturais que são as mais poderosas com relação a qualquer evento esportivo, a parte cultural. Então, muito obrigada pela atenção. Eu acho que eu já falei tem tempo demais, e eu agora quero ter uma discussão com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Tom. Foi realmente muito interessante ouvi-lo. E eu fiz aqui algumas anotações. Acho que a primeira delas que me chamou muito a atenção, você pontuou logo no começo da sua explanação, e que eu sinto que aqui no Brasil, acho que em todos os lugares ocorre, mas aqui ocorre muito, é que a gente coloca, às vezes, numa posição esses grandes eventos, né, como uma Copa do Mundo ou como uma Olimpíada, um evento que tem poderes como aquele seu conterrâneo Harry Potter, de vir aqui e realmente transformar tudo, tá certo? E pontuar um Brasil antes da Copa do Mundo e um Brasil depois da Copa do Mundo. Acho que essa observação que você fez é extremamente importante. Quer dizer, o Brasil tem 500 anos de história, pelo menos de história depois que ele foi descoberto pelos portugueses, mas tem muito mais tempo de história e tem muitos e muitos anos de história pela frente, tá certo? Não podemos jogar, quer dizer, temos que conter um pouco a nossa ansiedade com relação a esses grandes eventos, né? E que vale muito mais pensar nesse momento, no momento dos grandes eventos, no momento que antecede esses grandes eventos, como um momento extremamente especial para reflexão, né? Um momento especial para que nós possamos estar nos reinventando. Aliás, coisa que é extremamente característica de todos os grandes centros, né? Das grandes cidades. Acho que as grandes cidades só se mantêm assim, é o caso de Londres, o caso de Berlim, o caso de São Paulo e de outras cidades, porque mesmo sem esses grandes eventos, nós estamos nos repensando e nos reinventando a cada momento, né? E aí, amarrando um pouquinho mais no final da sua explanação, né, observar que o que nós temos é que perceber que esse momento dos grandes eventos é um momento extremamente especial para nós que trabalhamos nessa área da economia criativa ou da cultura, de realizarmos ações, projetos e tarefas que encontram nestes momentos um ambiente mais propício para a sua realização do que encontrariam num cenário sem esses eventos. Ou seja, temos que ser espertos nesse sentido, tá certo? Usar essa desculpa, esse momento dos grandes eventos para implementarmos coisas que são e que serão extremamente importantes
para esse desenvolvimento contínuo das cidades e dos países, né? Outra coisa que me chamou também bastante a atenção é quando você mostrou aquela foto, se não me engano, acho que de um domingo, né, pela manhã, acho que numa Paralimpíada, né, nos momentos da Paralimpíada, um estádio absolutamente lotado, e que também virou aqui uma neurose um pouco no Brasil, exatamente essa questão da infraestrutura ou da estrutura versus a mensagem, né? Hoje nós estamos num momento todos absolutamente neuróticos com a infraestrutura. Vocês sabem que o nosso trânsito é caótico, né? Vocês sabem que os nossos estádios para a Copa do Mundo não estão prontos, né? E a gente tem pesadelos todas as noites que eles não ficarão prontos até 2014. Por outro lado, a gente sabe que eles ficarão prontos, né? Mas poucos nos preocupam, pouco temos falado exatamente dessa mensagem, que me parece que ela sim é que vai deixar um legado importante sobre esses grandes eventos, né? Outra coisa também que eu queria pontuar aqui, que eu achei extremamente interessante, que você colocou, e que é uma coisa que todos nós aqui acreditamos e batalhamos, e que o grande evento abre essa possibilidade, né? E também aí é uma dica de como trabalharmos esses grandes eventos, é que atrás das grandes cidades estão as pessoas, tá certo? Na realidade, São Paulo, Londres, Nova York, Berlim, Paris ou Buenos Aires, nós temos um lado das cidades, um lado muito parecido, tá certo? Temos grandes museus, temos ótimos restaurantes, temos uma série de coisas que cada vez mais fazem com que as cidades grandes do mundo todo sejam extremamente parecidas, né? Que a gente até perca, se a gente tapar os ouvidos, a gente até perde um pouco a noção se a gente está em Berlim, em Nova York, em Paris ou em São Paulo. Mas tem uma coisa que é insubstituível, que é exatamente as pessoas que habitam essas cidades, né? Acho que esse é um ponto extremamente interessante e importante que a gente deve refletir, inclusive quando a gente for pensar a questão das programações culturais, a questão do que a gente fazer com esta infraestrutura que vai restar dos grandes eventos, tendo sempre esse olhar voltado para as pessoas da cidade, né? Para as comunidades que habitam as grandes cidades. Eu também achei muito interessante, aqui durante os Jogos Olímpicos de Londres, né, e depois dos Jogos Olímpicos, teve aquele comentário que correu muito aqui no setor cultural, de que no período dos Jogos Olímpicos, e a gente sabe que é fato, os grandes museus de Londres tiveram uma queda muito grande de visitação. Os musicais, que a gente fala os musicais da Broadway, mas na realidade são os musicais de Londres, né, porque todos começam lá, também tiveram o seu público diminuído. Isso virou uma neurose aqui no Brasil, né, porque nós estamos aí com uma tendência, me parece, um pouco errada, de pensar exatamente no período do evento, no período da Copa do Mundo, no período das Olimpíadas, e não pensar exatamente no pós-Copa do Mundo, pós-Olimpíada, como é que nós vamos trabalhar a questão cultural para que não fiquemos apenas presos na quantidade de pessoas que vão frequentar os nossos museus, os nossos teatros e os nossos shows, mas principalmente na qualidade desta programação cultural, desses movimentos culturais que nós vamos realizar em virtude da Copa e das Olimpíadas, o que eles vão deixar para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Isso me parece que as duas explanações deixaram muito claro, né? Quer dizer, muito mais importante do que você lotar o teatro, do que você trazer muito público no período da Copa para dentro dos
museus é exatamente esse legado cultural que fica para a comunidade cultural e para a comunidade como um todo, né? Finalmente, até porque acho que as pessoas estão ansiosas, né, para fazer as suas colocações, as suas perguntas, eu queria aqui deixar duas questões para você, mas depois você vai refletindo, depois você responde, né? Como é que foi trabalhada a questão exatamente da infraestrutura em Londres, né, desses grandes prédios, como você mostrou, o centro de imprensa, né, que foi construído, e hoje esse novo distrito, né, que se criou, isso foi pensado anteriormente, quer dizer, antes de se construir esse centro de imprensa, já havia um projeto para depois da utilização do centro de imprensa, ou foi um pouco no susto, né? Quer dizer, terminou a Olimpíada, você tinha esse prédio enorme, e agora, o que nós vamos fazer? Então vamos fazer licitações, vamos atrair pessoas para cá, né? E quando você fala da regeneração, né, de uma região urbana, ou então de uma requalificação desta região, né, como evitar que a regeneração não signifique a especulação e acabe levando cada vez mais as pessoas para o leste, né? Se tem alguma fórmula mágica, se vocês pensaram nisso ou não. Essas são as pontuações que eu queria fazer sobre a sua explanação muito interessante, e gostaria agora então de começar a fase das perguntas da plateia, mas gostaria de pedir que o Oliver começasse falando um pouco daquelas duas questões que eu tinha colocado, como é que foi conviver com as regras da FIFA, né, diante dessa programação cultural quanto da realização da Copa do Mundo na Alemanha. Sim, muito obrigada. Bom, quem está lidando com a FIFA sabe o que está fazendo. De fato, isso para nós na Alemanha também não foi sempre fácil observar todos esses regulamentos. Nós fizemos, a nossa vantagem foi que a Copa em 2006 já tinha a prioridade já 10 anos antes. A candidatura foi entregue em 1993, ela foi entregue em 2000, quer dizer, nós na verdade trabalhamos 10 anos, nós tínhamos já um comitê organizacional na nossa associação, já na fase de candidatura, e que aumentou ainda com todos os colaboradores. No fim nós tínhamos 250 colaboradores em Frankfurt, além disso nós tínhamos filiais em todas as cidades sedes, e a resposta é fácil, nós tivemos que trabalhar. Aí nós conseguimos e tivemos também que ter um grande foco e tínhamos que trabalhar muitos anos antes, concentrar as nossas ideias dessa forma, e foi possível. Eu também queria que você foi gerida durante 5 anos, né, implementada nos anos que antecederam a realização da Copa do Mundo, e como é que foi essa programação cultural diante da tradição cultural já da Alemanha, bastante grande, com grupos que são extremamente significativos, muito conhecidos, esse país que tem um movimento cultural já tão forte. Como é que foi trabalhar essas duas questões? Bom, isso, claro que foi André Heller com sua agência Artivent que
a gente se deve muito a ele. Ele é um gestor muito conhecido, ele é artista, e eu já havia mencionado que ele, independente das candidaturas externas, que nós tínhamos 400 sugestões de projetos, mas o André Hella também já tinha um plano master de 40 projetos, ou seja, isso também foi um know-how enorme dele, que conhecia também essa tradição cultural e também foi muito conseguiu fazer uma seleção muito boa dos projetos que também refletia a cultura da Alemanha, e não integralmente, mas eu acho que em partes ele conseguiu seguir a tradição, mas, por outro lado, também conseguiu proporcionar novos impulsos. Quer dizer, isso foi um excelente trabalho do gestor e o nosso supervisor André Hella, que fez isso por todo esse período. Herzlichen Dank. Bevor ich jetzt ans Publikum weitergebe, wüsste ich jetzt auch von Herrn Tom Fleming, bitte zu den Infrastrukturleistungen, zum Beispiel das Pressezentrum, ob er das bereits geplant hat, eine spätere Nutzung nach den Olympiaden geplant hat und ob es schon klar war, wie diese Gebäude genutzt werden und auch diese Regenerierung und Spekulanten. Perguntas importantes, realmente. Eu acho que houve muitas discussões sobre o que fazer com essa grande infraestrutura que a gente tinha. Todos sabem que há certos elementos que os Jogos Olímpicos precisam ter, e a cada vez os Jogos Olímpicos eles se tornam maiores e mais ambiciosos do que o anterior. É como se as Olimpíadas fossem... Perdão? Como tem um monte de mosquitinhos aqui. Enfim, é como um canivete suíço. Tem aqui várias coisas. Você sabe que está tudo ali. Então, todo jogo, todas as Olimpíadas têm isso. Mas eu acho que a mesma coisa agora aqui. Todos estão ansiosos para desenvolvimento de inovações com relação ao legado, para não deixarmos essa infraestrutura enferrujar depois. É um grande desafio por dois motivos. Primeiro é a crise financeira global, e o mercado não está muito aquecido com relação a riscos, e depois o dinheiro em Londres. Bom, tem muitas ambições. Em 2007, quando Londres ficou sabendo que iria sediar os Jogos, e como lidar com todas as atividades culturais, principalmente com relação ao centro de imprensa, bom, tudo parecia ser possível, não por causa dos Jogos Olímpicos, mas já tinha uma movimentação em direção ao leste por parte da comunidade criativa, e também haverá uma nova linha de trem que vai te levar iria te levar do aeroporto para o centro olímpico. Então agora o leste ele não iria ficar mais tão deslocado. Então no início teve muitas ambições, e eu discuti muito com as agências também de incorporação para saber como que poderiam ser agrupamentos culturais ali fora do Parque Olímpico, e o setor público também participou. E houve muito entusiasmo. Bom, depois tivemos a crise financeira e perdemos também algumas pessoas que eram cruciais para isso. Essas pessoas tinham uma grande estratégia e viram os Jogos Olímpicos como uma oportunidade para essa estratégia. Não há mais uma estratégia no setor criativo lá, e agora nós temos escritórios, o escritório do prefeito, mas com relação à economia não há muito acontecendo. Bom, então tivemos estudos de viabilidade, e também desenvolvemos uma nova universidade, e ali em
novo campus, grandes programas com relação ao engajamento da comunidade, programas de aprendiz para jovens da comunidade também. Então, tudo isso foi planejado com grandes detalhes, mas aí muitas coisas acabaram não ocorrendo. Para vocês também, tenho certeza que muitas coisas que são vigentes agora talvez não sejam depois com relação ao legado. E existem muitas coisas que ainda não foram realmente fornecidas por causa da crise, por causa também da uma retirada de interesse por parte do governo, e ficou mais difícil agora criar uma mobilização em termos de capital. Então agora temos agora uma opção para o uso do centro de imprensa. Por exemplo, ele pode ser utilizado como um grande supermercado. Eles já falaram sobre isso, sobre esse legado. E em vez de usar essas salas enormes como um centro de distribuição, é uma pena, porque mesmo no setor cinematográfico não precisa desses grandes armazéns, mas, enfim, o que você faz com grandes construções assim? Eu acho que potencialmente o centro de gravidade está se voltando realmente para o leste. Eu acho que já existe mesmo essa movimentação para o leste, mas depois tem um limite ali, porque é uma área bastante industrial. O Parque Olímpico é bem industrial, mas já é industrial já há séculos. E a terra ali, o terreno era bem poluído ali, e havia mercúrio, coisas mesmo venenosas, nocivas, e como uma lagoa ali de tóxicos. E depois tiveram que parar ali naquela região de Hackney Wick. Eu mostrei fotos para vocês. Então, com isso acabou criando conexões mais além do leste. Então, significa que o setor pode continuar crescendo e ganhar mais energia. Então, é possível que cresça ainda mais no leste. Eu tenho certeza disso. E Stratford, uma área residencial logo próxima ao Parque Olímpico, ela já está florescendo, mesmo em vista da crise. Então, eu acho que o leste está se tornando um centro realmente econômico. E daqui a 20 anos, nós iremos ver grandes instituições culturais, muitas não existiam e agora elas terão suas bases próximas ao Parque Olímpico. Então, a nova Londres para o leste, a velha Londres no oeste. Obrigado. Ja, guten Tag. Dankeschön. Öffnen wir jetzt vielleicht aus Publikum, wer hier noch eine Frage hat, einen Kommentar. Não, sim, daí quem quiser fazer perguntas poderia vir aqui na frente, né? E unir aos rapazes. Então, tem uma questão que sempre vem à mente quando a gente fala dos projetos de grande porte e vem sendo muito discutida no Brasil, que é a participação da sociedade civil nas decisões, não somente em questões importantes como a do voluntariado, não quero. Yeah, there's nothing happening when it's practice. E é justamente a questão do envolvimento da sociedade civil, não somente nos processos de implementação e voluntariado, mas na própria concepção estratégica do que vai ser feito, dos critérios de seleção. É algo que a gente vem discutindo muito no Brasil, mas que ainda não tomou talvez um corpo
como seria desejado. E eu gostaria de saber, na experiência de vocês, de tanta riqueza em termos de inovação, coisas que agora a gente está discutindo bastante, como foi feito esse processo, se é que foi, de oitiva, ou seja, de participação das pessoas, das cidades, no que seria feito, nos projetos que seriam implementados, nos critérios de decisão, enfim, na estratégia de modo mais amplo. I think part of the overall kind of soft infrastructure for an Olympic Games. Bom, parte da estrutura geral é de voluntariado. Nós tivemos uma grande campanha para atrair voluntários, e não apenas em Londres, mas também em todo o Reino Unido. Eu também tentei ser um voluntário, mas eu acabei não conseguindo, porque houve já voluntários demais, o que é um sinal de sucesso, que vieram de diferentes partes do país. Então, se for bem posicionado, na verdade, essas coisas podem ser facilmente produzidas para gerar uma sensação muito boa para as pessoas. E predominantemente vimos que eram pessoas da classe média, e localmente também houve grande participação de voluntários, porque para o pessoal do leste, então teve muito patriotismo no leste também, e uma participação de voluntários do leste muito maior. Agora, eu acho que onde eles falharam foi no desenvolvimento de um engajamento de participação genuíno com relação a discussões do legado, porque voluntariado é de baixo para cima, agora o legado é de cima para baixo, e os governos são cruciais nessa agenda. Agora, eu não acho que as pessoas do leste podem alegar uma posse desse legado. E desde o início, quando eles começaram a construir o parque, tiveram que desapropriar muitas pessoas também, pessoas que estavam na área já há muitos e muitos anos. Então, foi um grande desafio político. E também, primeiro, o senso de segurança, depois engajamento para todo o processo de incorporação. E também então, tinha a segurança que impedia as pessoas de chegarem perto e da construção, e tecnicamente também. Então, essas coisas não foram muito bem gerenciadas, mas, de um modo geral, o setor cultural, ele foi utilizado para criar uma sensação de realmente disposição, para atrair as pessoas, os voluntários. Eles fizeram concertos musicais e realmente estrelas foram para lá para se apresentar, concertos gratuitos para atrair as pessoas. E foram eventos bem populares, foram uma forma de deixar a comunidade local feliz. E essa estratégia funcionou de muitas formas. Empregos foram criados, as pessoas se sentiram bem, então deu certo. Mas eu acho que muito mais poderia ter sido feito com relação a discussões relacionadas ao legado. Pelo ponto de vista da Copa, é muito diferente do que dos Jogos Olímpicos, porque nós não temos a área específica, não temos só essa cidade ou só esse bairro. Temos ao total 12 cidades sedes e os jogos são realizados em estádios que já existem, ou seja, não é necessário fazer muitas construções. Nós fizemos as reformas dos estádios, não foi nenhum processo que interferiu na vida da população local. E se nós pensamos que, é claro, nós tínhamos um programa de voluntários, e temos que dizer que aqui nós queríamos realmente mais oferecer serviço, atendimento para os convidados. Muitas pessoas se envolveram, mas não nos conteúdos, nos conceitos
sinceramente, uma inclusão da população não existiu, não. Mas eu também achei que não era nem desejado, não tinha o interesse dessa população, porque a Copa era nos estádios e quem não queria participar simplesmente não participava. Ou seja, essas não eram questões importantes. No programa cultural, eu já falei que nós tínhamos 400 projetos interessados, aí realmente a cultura local foi chamada para... E eu vi também que no fim só poucos puderam ser incluídos, de 400 foram realizados 50, e desses 50 foram projetos enormes. Esse Sky Arena também é um evento enorme que tem que ser realizado com enormes agências. Ou seja, eu não tive a impressão de que a população tinha tanto assim o desejo de ser ouvida. Isso não foi uma coisa que nós percebemos. Mas se alguém quiser levantar alguma outra pergunta, se os nossos palestrantes desmaiam de cansaço aqui do lado. Só queria agradecer, né? Obrigado pela benevolência de vocês. Agradecer os dois palestrantes, acho que trouxeram experiências realmente fantásticas, né? Vamos ver, acho que os legados agora nós vamos medindo com o passar dos anos, né, e das décadas. A gente também tem, nessa sociedade moderna, a gente tem essa ansiedade de medir tudo de imediato, né? Acho que muitos legados vão surgir com o tempo, mas tenham certeza, de qualquer maneira, tanto a Alemanha como a Inglaterra, que vocês passaram para o mundo esse lado que às vezes a gente não reconhece muito, né? Como eu falei, a Alemanha a gente pensa sempre na precisão, né? Uma coisa muito formal, e Londres a gente ainda pensa naquela Londres com neblina, e na realidade são dois países extremamente afáveis, com uma população muito alegre e até mesmo bagunceira. Já passei o ano novo em Londres e é uma bagunça muito gostosa, como é também o verão em Berlim, né? E dizer que, sem dúvida nenhuma, agora nós temos também esse desafio pela frente aqui no Brasil com relação à Copa e às Olimpíadas, que é essa crise econômica global, né, que já começa batendo as portas, bater as portas aqui do Brasil, né? Ainda que numa coisa nós já superamos vocês, europeus, há muito tempo vocês devem ter percebido, é que nós hoje realmente temos preços que não são nem do primeiro mundo, né? São do mundo que vem antes do primeiro mundo. Se a gente for comparar com Berlim, Berlim é uma cidade baratinha, né? E Londres, que sempre foi uma cidade muito cara, acho que já está ficando mais fácil morar em Londres do que aqui em São Paulo, né? Mas eu acho que o importante é exatamente aproveitarmos essas duas oportunidades como um desafio para que nós possamos nos repensar, né? Que é sempre bom a gente estar se repensando. Obrigado. Queria agradecer, então, também ao nome do Instituto Pensarte a presença de vocês e aos nossos grandes e inestimáveis parceiros, o British Council e o Instituto Goethe, que desde o início nos ajudaram a encontrar os melhores nomes, a ter estrutura, divulgar, enfim. E gostaria de pré-convidá-los para o último encontro de encerramento, portanto, do Conexões Criativas, será dia 10 de dezembro, sempre aqui no Teatro São Pedro, sobre a cidade de design e o design das cidades. E os dois casos serão o Instituto Gell, da Dinamarca, que também é referencial nisso, e o caso de Montreal, cidade de design pela Unesco, que também vem desenvolvendo todas as questões relativas a design em sentido amplo, inclusive da cidade, o atiçar da criatividade das pessoas, com a sua diretora-geral, que é a Marie-José Lacroix. Então, estaremos aqui dia 10 às 7h30. Quem estiver seguindo em casa, temos sempre o streaming, já está pré-convidado, mas gostaria muito, se possível, que vocês participassem, que certamente será um debate tão enriquecedor quanto este. Obrigada, boa noite.